É que o overtraining, na verdade, é multifatorial. Você não tem um marcador que fala, eu tenho overtraining. Só que você sabe que por diversos parâmetros, né? E aí você pega a pessoa treinando e você fala, misericórdia, não tá recuperando. E é uma coisa simples. Sim. Mas se não tiver isso na anamnese, às vezes você tem lá um mega laboratório de 100 mil reais e você não faz as perguntas certas no momento certo. Aí eu quebro a pessoa. E até falando em overtraining, já que você tocou no assunto, nem era a próxima pergunta, mas é um assunto interessante, assim. Peraí. Antes de você continuar, vocês já viram a qualidade que vai ser esse episódio. Já com essas duas, já veio de voadora no peito, né? Então é o seguinte, antes de vocês continuarem, fiquem aqui, inscrevam-se no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, porque hoje, aqui a qualidade, ó, high level o negócio. Todas as dúvidas de vocês serão tiradas, calma. Fiquem a cá. Continua aí, Gisele. Sabe o que eu queria? Eu acho que seria legal você falar. Uma pessoa sozinha, ela consegue identificar com algumas características que ela está em overtraining? Eu recebo muito esse tipo de pergunta. Porque é como você falou, é multifatorial. Sim. Mas como que a pessoa ela pode identificar isso sem necessariamente estar com um profissional? Não consegue, por quê? Primeiro, a gente tem atleta que ele é altamente motivado e tem uma meia dúzia que não é tão motivado assim. Mas o cara que entrou em overtraining, a pessoa que entrou em overtraining, o atleta, geralmente é por excesso. Então esse cara já é motivado por natureza. Então assim, vou dar um exemplo muito comum. Quando eu comecei no MMA, eu tinha um lutador, tá? E assim, ele era um lutador que ele era muito brincalhão, ele era muito chato. Ele era aquele cara que não parava, ele era aquele cara altamente confiante, era aquele cara focado. E ali, em algum momento, ele começou a perder essas características, mas você não consegue perceber que isso é um overtraining. Ele pode ter evoluído psicologicamente, entrou numa igreja, sei lá, mudou o perfil dele. Só que aí ele começou a perder performance. E o que geralmente o profissional faz quando alguém começa a perder performance? Ele aumenta, coloca mais peso, coloca mais carga. Só que quando você está em excesso, o aumento do volume, principalmente é o volume alto, que vai fazer você ter o overtraining. Então você começa a fazer o quê? Você começa a aumentar a carga de treino e o cara já tá sobrecarregado. E ali porque, mas eu não treino, eu treino menos do que o Gui. Só que o Gui ele pode comer muito mais do que eu, dormir muito mais do que eu. Então, o meu treino menor de volume pode ser muito mais estressante do que o dele. Sim. E aí você junta tudo. E aí o cara, dificilmente você vê alguém falar, eu tô em overtraining, por isso que eu tô perdendo performance. Geralmente, e o próprio treinador fala isso. Cara, coloca mais peso, você tá treinando com muita pouca carga, aumenta o volume. A gente tá muito em alta essa palavra no CrossFit. Volume, resistência. Então, cara, o volume lascou. Se você é como você comparar um velocista com um maratonista. Olha para os dois, todos os parâmetros. Você vai ver que o velocista ele é muito mais inteiro do que o maratonista. Só que aí o médico pode ajudar, não com marcadores. Já vai entrar num tema mais técnico, mas sei lá, tem um marcador muito raso, CK, creatina quinase, que a gente vê muito em reportagens de televisão. O atleta tá com a CK alta e ele foi tirado do jogo. Besteira. Então, mas tem marcadores reais, tem marcadores inflamatórios, psicológicos é padrão e performance é padrão. Mas pode ter distúrbio de sono, pode ter distúrbio de alimentação, você pode ter questão de ansiedade, você pode ficar menos confiante. Cara, são pelo menos 40 sintomas. Hugo, e você gosta de trabalhar com percepção subjetiva de esforço? Pra mim é o começo de tudo. Você começa por ela. Sabe uma lógica que eu uso? Eu treino, não tenho muito dia certo de descanso. Às vezes eu treino 10 dias seguidos, descanso 2, rotina meio maluca. Quando eu fico dolorido, posso ser muito ignorante que eu vou falar agora, mas é o que eu uso. Quando eu fico dolorido em algum músculo que eu geralmente não fico dolorido, eu sinto que eu preciso dar um restzinho. Falo, tô achando que pegou. E se eu não fico, pra mim tá tudo certo. Posso virar 2 semanas lá treinando. Eu treino, obviamente, que não é treino de performance, não é pra competição. Lifestyle, né? Sim. Lifestyle, mas é uma estratégia que eu uso há anos. Isso vale pra você, mas então eu vou te jogar um outro exemplo. Vamos pegar o exemplo mais comum do mundo de academia. Mulher querendo perder... Mulher porque é mais comum. Mulher querendo perder peso, ela faz aula de ginástica de manhã, faz esteira, faz musculação, não come, tem família...
ela também quer estilo de vida, ela quer, na verdade, estética. Mas você pega uma pessoa que já não tá comendo porque quer perder peso, não pode comer. Isso é a primeira coisa. Ela já não dorme porque ela tem marido, ela tem um monte de criança em casa, às vezes. E aí ela quer fazer aula de jump, depois ela quer fazer esteira, depois ela quer fazer musculação, é volume de atleta. Numa mulher que às vezes fica em casa. Exato. E ela quer perder peso. Então, quando a gente pensa em overtraining, você faz o quê? Você trabalha... Isso é muito comum. Na verdade, essa ideia de que a gente tem que ter dias fixos para treinar e de recuperação não é a melhor estratégia. Porque você não legal, considera... Corta aí, produção. Você não considera a sua recuperação, e são pessoas diferentes. Eu conheço pessoas que com 3 dias de treino, elas estão estafadas, estão estressadas. E tem cara que treina 10 dias seguidos e dá 1, 2 dias de off. E o CrossFit, aí você pega a diferença, por exemplo, de CrossFit com musculação. São características diferentes. O CrossFit é volume maior de corpo inteiro. A musculação é volume maior de músculo no mesmo dia. Aí você começa a casar. A gente vai ficar um dia inteiro falando sobre isso. Mas você começa a casar. Só que... E aí você pode treinar a perna... Você treina a cada 10 dias, por exemplo. Se eu pegar um bodybuilder, ele pode treinar 10 dias seguidos. Só que ele faz perna na segunda-feira e ele só repete uma semana depois. Aí ele faz perna, peito, costa, braço, ombro, posterior. Sim. Então, cada tipo de trabalho que eu faço... Só que pro leigo entender tudo isso é muito complicado. É mais fácil ele ter alguém direcionando, calculando volume e intensidade. Mas se ele tem esse conhecimento, fantástico. Eu acho ótimo. E é complicado isso, porque, por exemplo, o bodybuilder ele vai fazer segunda-feira só a perna, só que ele faz de uma forma bem intensa. Fiz um treino aqui outro dia com a Carol de glúteo, que durou 1h30 só de glúteo. Eu nunca faço isso no CrossFit. Exato. Então, apesar de ter um dia da semana, é muito intenso e muito direcionado. Exato. No CrossFit você vai fazer todos os dias, mas não é tão direcionado. Exato. Por isso que às vezes fica tão difícil da pessoa ter essa percepção. Descanso, não descanso, descansa a cada 6 dias. Isso que você falou é muito interessante, que é de cada um mesmo, né? E às vezes a pessoa fica nessa, não, eu tenho que descansar uma vez na semana. Mas tem gente que vai ter que descansar 2 vezes na semana para poder se recuperar bem. E tem gente que vai conseguir treinar 8 dias seguidos, né? É por isso que essa percepção a pessoa precisa ter. E que muitas vezes fica difícil da pessoa sentir isso sozinha, né? Ela não consegue identificar os sinais. E no CrossFit, principalmente treino de sala, não tem como. Por quê? Por que você faz CrossFit de segunda a sábado? Não é porque você quer ficar bonita, é porque você quer pegar técnica. Você quer aprimorar a técnica. Se na quarta-feira você para para descansar e na quarta-feira você teve pistol, e é uma coisa que você tem deficiência, você perdeu um ótimo dia para treinar sua deficiência. Esse que é o problema do CrossFit. É como alguém me pergunta, poxa, eu vou fazer CrossFit 3 dias de semana, você acha que vale a pena? Não, faz segunda a sábado, segunda a sexta. Porque CrossFit é técnica. Na academia não precisa estar todo dia. Amanhã vai ser o mesmo treino. No CrossFit, não. A pessoa, quando ela falta na aula de CrossFit, ela fica com uma sensação de que ela deixou de evoluir naquele dia. Exato. Esse que é o grande problema. E ela pode cair num dia exato daquele ponto fraco dela. Meu snatch é um problema. Exato. E era o dia do snatch, é o único dia da semana que tem snatch. Exato. E às vezes é o dia que ela tá mais cansada também. Ela não vai conseguir aproveitar nem o neural, nem a parte muscular. Essa conta é difícil. Mas a questão da percepção que eu tinha te perguntado, como que você encaixa isso no seu trabalho junto com o atleta? Como que você ensina ele a entender a real percepção? Essa é uma dificuldade grande que eu tenho também. Então, mas talvez como que eu trabalho mais de forma individual, porque eu optei por fazer um trabalho mais próximo, então todo mundo ali tem meu WhatsApp, manda mensagem o dia inteiro, alguns mandam todo dia praticamente, e nessa conversa diária eu consigo, por exemplo, extrair perguntas, como é que você estava hoje? Por exemplo, eu vou dar um exemplo no ciclismo, eu passei um dia que era para ter sido na minha cabeça um treino de leve para moderado. Aí eu converso com a pessoa. Ele falou, cara, não rendi bem, tive esforço no metade do treino para manter aquela velocidade ou aquela frequência cardíaca, parará. E ali eu consegui identificar que dentro da minha estratégia era uma coisa e ele sentiu outra. Até tem alguns trabalhos que mostram isso. A percepção do treinador, ela muitas vezes difere da percepção que o atleta tem com aquele treino. Que é muito comum. Quando você pega treino de sala, porra, é difícil demais. Você tem quantos caras numa sala, quantas pessoas? Então é muito mais, por mais que a gente coloque lá a escala de Borg, porque tem pessoas, eu acho que não no CrossFit, mas vou pensar em outros esportes, tem pessoas que nunca chegaram a um 10 numa escala de 0 a 10. Ele não tem esse padrão de 10. Então você fala, poxa, na sua cabeça 9 é o seu 9. Mas aquela pessoa, se aquela pessoa menos motivada que a gente falou, ele sempre vai estar submáximo, ele sempre vai estar abaixo.
E tem cara que, assim, o cara tá infartando, tô bem. Aí você fala, pô, esse cara chegou no 10 faz tempo já, e ele quer até chegar. Então eu acho que a grande dificuldade é essa, que no meu caso é muito isolado. Eu trabalho 1 a 1, conversando 1 a 1 por WhatsApp, mas a minha percepção de esforço, por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem técnico. Frequência cardíaca. Quem trabalha com frequência cardíaca, se tá calor, altera. Se tá desidratado, altera. Então a frequência cardíaca ela é linda e é terrível para você utilizar como marcador. Porque um monte de coisa, se ele tá estressado, altera. Então, se ele tem valor de frequência cardíaca, que é comum na bike e na corrida, eu cruzo com a percepção. Pô, eu não consegui chegar na minha zona 5 de ciclismo. Aí eu pergunto, como é que você sentiu? Cara, eu tava bem, tentei fazer mais força, não dava mais, ele chegou na zona 5. Só que aquele valor, talvez pelo tempo do tiro que ele tava dando, não alcançou a zona 5. Então a gente começa a cruzar um monte de coisa. A percepção de esforço para mim, ela não é um parâmetro único. Ela é o parâmetro que liga tudo. Liga a carga de treino, liga o volume de treino, liga a potência numa airbike ou no remo, liga a frequência cardíaca no treino. É a percepção que me faz ter a visão um pouco mais geral. Só que, de novo, é insano com um treinador, às vezes 2 treinadores em sala, querer que 30 pessoas, ele tenha essa visão de todo mundo. Então, a gente faz isso muito no individual. Não sei como tá o CrossFit hoje com relação à planilha, que faz um tempo que eu, apesar de eu estar sempre muito presente, mas eu não acompanho mais a questão de planilha, mas eu sei que, geralmente, as planilhas são feitas por muitas pessoas. Então, eu também não sei como é que é esse controle individual, entendeu? É um desafio... Não, tem uma reflexão para fazer agora olhando para o outro lado. Às vezes acontece de você fazer um treino que você achava que ia ser muito mais desafiador e você mandar muito bem. Assim, caramba, a carga subiu leve. Qual que é a lógica, qual que é o aprendizado que o atleta aí pode ter das últimas 24 horas dele ou dos últimos dias aí para aquele treino ter valido tanto? Cara, eu acho que assim, o pilar de recuperação, que é sono, alimentação, e vamos pegar algum, sei lá, uma massagem, alguma botas, alguma crio, enfim. Eu acho que isso é sempre válido. E o que você falou é o mais importante. Cara, aconteceu isso, foi extraordinário. Por que aconteceu? Ele entender, dentro daqueles 2, 3 dias anterior, pode ser a sequência de treinos que ele fez antes. Então, teoricamente, por exemplo, segunda pode ser o melhor treino ou o pior treino. O cara que foi numa rave 2 dias seguidos pode ser o pior treino. O cara que comeu, dormiu 2 dias seguidos, ele pode estar com o glicogênio lá em cima, a perna recuperada 100%. Então, até mesmo na hora de montar, se você for pensar, como que você monta um treino de CrossFit ou qualquer outro treino? Cara, por exemplo, vou dar um exemplo de novo pro Endurance. Na sexta-feira é um dia que o meu atleta não treina pesado, nem academia, nem bike, nem corrida. Porque esse cara vai girar pegar bike, ele vai girar de 6 a 14, 15 horas em 2 dias no final de semana. Então, sexta-feira é um dia que zera. Fulano, se você não comer, aí vamos cruzar com a área da G. Pô, quero passar um dia do lixo, que a gente fala, mas aquela dieta livre. Sexta-feira pro cara do longão do final de semana é maravilhoso. Só que talvez, se a gente tiver essa condição de saber que o atleta dela de CrossFit na quarta vai fazer o treino mais volumoso e mais pesado, ela consegue ajustar a dieta livre pra terça e você consegue falar pra ele, pô, se recupera mais, amanhã é o dia. Só que às vezes, se você coloca o dia mais top na quarta pra ele fazer e você quebrou ele na segunda e na terça, não vai render. Então, essa é uma conta assim. São multifatores, né? São diversas variáveis. O mais importante é você entender o que deu de errado e o que deu certo. Eu acho que pra mim é isso. Porque, cara, às vezes, sei lá, é o que eu falei, eu dei um exemplo, mas vamos pegar em São Paulo. O cara mora na Berrini. Berrini tem obra, às vezes, à noite. E o cara pode não dormir por conta disso. Tipo, é uma coisa que pode rolar. E tá além dele. E por conta disso, você gosta de trabalhar, às vezes, com auto-regulation também? Às vezes, no CrossFit, isso é muito legal, né? Às vezes o atleta chega pra mim, pô, tô me sentindo bem, posso tentar progredir um pouco a carga? Tá muito leve hoje. Sei lá, era pra ir até 70%, mas o cara tá se sentindo muito bem. Eu sou o que mais incentiva. Tipo, geralmente o pessoal no Endurance, principalmente, é meio Caxias. Mas eu falo, pode, só me passa. Vou dar de novo um exemplo. Final de semana. Cara, o cara trabalhou a semana inteira. Os amigos dele vão pedalar, sair pro meio do mato, ficar 6 horas pedalando. Eu vou falar, não.
O cara trabalhou a semana inteira, tá ferrado de trabalho. Cara, tem momento que eu libero, eu falo, vai, semana que vem eu tiro. Aí eu só explico pra ele, toda reação, toda ação tem uma reação. Então, semana que vem a gente vai tirar o pé, mas vai. E aí, às vezes, o ruim de planilha é isso, às vezes. A gente tem que, de alguma forma, deixar a coisa presa. O mínimo possível. Também, senão a gente perde o controle. Mas não dá... E a dieta é igual. Se você... Cara, você pegar no um final cara é que... tudo matemático, né? Exato. Pega um cara que é viciado em açúcar e fala, você nunca mais vai comer doce. Ele não vai fazer dieta. Vai parar depois de uma semana. É ilusão achar que ele vai continuar. Exato. Você lembra um experimento que a gente fez no curso da Fênix? A gente colocou 2 atletas experientes, até de muito tempo de treino aí, coisa de 10 anos já de CrossFit. E a gente colocou eles para correrem e medir percepção de esforço, né? Aí um deles, acho que ele entrou meio ansioso na esteira, ele já entrou com batimento muito alto, então isso é legal que você tá falando também, como que o batimento, às vezes a gente ia medir o batimento dele, mas já estava muito alto. E aí a gente o tempo inteiro falando com ele, qual que é a sua percepção? E a gente tá aí aumentando aos poucos a velocidade da esteira e medindo percepção de esforço. Esse atleta que já entrou alto, ele tô com 5. Aí a gente, não, ele não sabe o que ele tá falando, porque tá muito alto já o batimento. E ele o tempo inteiro, tô com 5. E ele continuou correndo. E o outro atleta, ela entrou tranquila, ela chegou no 8 e a gente viu que ela tava já... Embora o batimento dela estivesse até mais tranquilo, mas a gente viu na percepção, ela já tava muito explodindo e ela falando, tô no 8. Eu falei, mas ela não tá no 8, ela já tá quase no 10. E de repente, no outro minuto, ela quebrou. De 2 coisas aí. Uma, que o batimento realmente não estava sendo fiel ao que estava acontecendo e realmente o menino estava no 5, primeiro atleta, e ele continuou correndo por muito tempo ainda. Bastante, E o do outro atleta, ela não estava no 8, achava que estava no 8, ele já estava no 9 explodindo ali, tanto que de imediato falou, ela vai pular direto do 8 pro 10, ela não vai nem passar pelo 9. Sim. Então você vê como que é complicado isso, que às vezes o próprio atleta experiente, ele não conhece ele não tem essa percepção. A percepção imediata do esforço, né? Exato. E aí, esse exemplo, né? Fora a gente falar de pace, né? Você pega, sei lá, você vai ter uma demonstração, coloca 4 atletas. O TCB fazia muito isso naquelas lives. Coloca 4 atletas, pega o primeiro, faz ele estourar. Você vai ver quantos caras vão atrás dele. Quebra todo mundo. Já aconteceu isso em vários... É o coelho, né? E acontece mesmo. E aí você vai, os outros começam a quebrar, por quê? Aí você tem a influência... Primeiro, como você calcula isso? Então a percepção de esforço, ela é muito boa para isso. É o parâmetro fisiológico. A frequência cardíaca, ela é boa, mas não é. Então ela tem esse problema, aí pode ser o nível de hidratação, de calor, de estresse. Só que você tem também a questão da estratégia. E entra um monte de coisa. Isso que... de alguém te puxar é muito relativo, porque ao mesmo tempo que isso pode ser positivo, né? De você ter um atleta que tá ali na frente, tá te puxando, mas isso pode te quebrar também. CrossFit isso vai é muito clássico. do autoconhecimento. No CrossFit isso é muito clássico, é uma bateria ali, um do lado do outro, todo mundo fazendo a mesma coisa, fazendo a mesma prova, só que cada um tem uma percepção diferente, né? Então quando você muito pega autoconhecimento o alto nível, também, né? a cabeça... Mente. Chega um momento, mental. você vai pegar games, tudo bem, você tem gente que se destaca, mas vamos lá. É um nível que a régua já tá pra cima. Agora, a cabeça é sensacional. E é uma coisa que a gente ainda não trabalha. Você até fala pro cara ficar calmo, vai no seu, mas, começou já chegou ali na hora, Na hora né? de dar os 10 segundos, o cara diz...